Bandidos explodiram mais uma agência bancária no interior do estado. Você acompanha todos os detalhes com Ângelo Farias, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina. Boa tarde para você, para todos do JD. Começamos essa tarde com mais um ataque a agências bancárias no interior de Alagoas. Dessa vez no município de Traipu, na região metropolitana do Agreste. Bandidos fortemente armados, como sempre, pela madrugada invadiram a cidade, que só tem uma entrada e uma saída, e conseguiram detonar os terminais eletrônicos da agência do Banco do Brasil, a única que existe na cidade e que já teve aí o fechamento decretado pela própria direção do banco. As informações que recebemos hoje é que os homens chegaram à cidade em um Gol branco, em um Honda City de cor prata, arrombaram os caixas eletrônicos usando os explosivos e fugiram logo em seguida em direção ao povoado Riacho da Jacobina, que dá acesso à cidade de Batalha, também no sertão alagoano. A polícia foi acionada, mas até agora ninguém foi preso e nenhum dos bandidos identificados pela polícia. Olha, Sabrina, e ontem aconteceu uma das últimas sessões do ano na Câmara Municipal de Arapiraca. E um projeto de lei por parte do Executivo Municipal sobre a questão da iluminação pública foi vetado pela Câmara. No entanto, por duas oportunidades, a sessão foi suspensa com a autorização da presidente da Casa, a professora Graça. As portas fechadas, os parlamentares tentaram chegar a um denominador comum sobre a votação do projeto encaminhado pelo prefeito Rogério Teófilo, do PSDB, para o reajuste da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em Arapiraca. Além disso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, que estima e fixa as despesas do município para 2018, também entrou na discussão. O valor previsto é de R$ 738 milhões. Sobre o projeto Teófilo, os vereadores, em comum acordo, resolveram adiar a votação e querem agora fazer uma audiência pública para debater sobre o aumento da tarifa da iluminação pública de Arapiraca. Essas são as notícias de hoje aqui no JD. Se você quiser saber mais, entra aí, 7segundos.com.br. Tenham todos uma ótima tarde. Com você, Sabrina. Ângelo, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. O livro Práticas Identitárias e a Ressignificação do Universo Imaginário dos Povos Indígenas do Sertão de Alagoas será lançado hoje em Maceió. E o autor Jorge Vieira está aqui com a gente para falar mais sobre essa obra. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. Jorge, o título é um pouco complexo. Explica para a gente melhor esse título. Pois é, boa tarde. Na verdade, assim, até como jornalista, eu queria um título autoexplicativo, né? Mas como a tese dialoga com várias teorias, aí que ficou com essa complexidade, mas eu vou explicar com muita objetividade, diretamente. Na verdade, a grande questão é que nós temos... São duas questões fundamentais. Primeiro, no século XIX, os povos indígenas foram considerados extintos aqui em Alagoas, ainda no período provincial. E 100 anos depois, esses povos indígenas emergem, né, reivindicando suas identidades e, respectivamente, seus direitos, né? Olha, isso é uma primeira questão, ou seja, como é que os índios desaparecem e depois reaparecem? Eles foram dizimados na época? Não, na verdade, houve? tínhamos. Aqui tem, inclusive, um registro histórico, né, através das falas da província, do presidente da província, Luiz Rômulo Romero, em que ele diz, não, a partir de agora eles não devem ser tratados mais como indígenas. Aí extinguiu. O interesse, na verdade, era passar a terra para a presidente de câmaras de vereadores e terceiros, né? E os indígenas ou ficaram localizados. Hoje, podemos geograficamente identificar. Eles tem um grupo aqui no litoral, na zona da mata, mas a maioria ou estão nas serras ou no Alto Sertão, exatamente porque foram enxotados, foram jogados. E a sua pesquisa foi sobre os índios do sertão? Exatamente. Aí, porque na década de 80 para 90, 4 povos indígenas emergiram, porque naquele momento só tinham 2, Cariri-Chocó e Chucuru-Cariri, fruto dessa concepção de que os índios não existiam mais. Eram caboclos, na verdade, eram considerados. Ora, na década de 90, exatamente, eu fui acusado, inclusive pelos meios de comunicação aqui, através do órgão FUNAI, que é o órgão da Fundação Nacional do Índio, de que eu estava criando o índio do sertão. Exatamente, porque eu trabalhava com as populações indígenas e eu identificava. Então, quando eu fui para a academia, para o doutorado, o meu trabalho é exatamente, então, essa tese tem esses dois aspectos fundamentais. Primeiro, uma grande fundamentação teórica, dialogando com o estruturalismo, a teoria do imaginário, por isso o título do imaginário dos povos indígenas, e também a questão do pensamento mestiço. Por quê? Porque esses indígenas
até para uma forma de sobrevivência, eles tiveram de conviver com a religião católica, religião afrodescendente, com o mercado, mistura, né? com tudo que estava ao seu entorno. Então, então, a primeira questão é essa. Fui buscar uma fundamentação teórica. E depois, ela tem esse sentido de dar uma resposta a essa questão que foi colocada. Ou seja, e esses índios? O que aconteceu? Porque, na verdade, eles resistiram, foram buscar exatamente, continuaram praticando seus rituais, foram ou para Pancararu, que fica em Pernambuco, ou para essas comunidades indígenas que eu citei anteriormente, Chucuru Cariri e Porto Real do Colégio, como forma de sobrevivência e continuaram praticando seus rituais. A pesquisa vem exatamente analisar essas práticas que eles têm como afirmação da identidade e essa reconstrução e ressignificação do seu imaginário, que nós sabemos efetivamente que cultura não é algo estático. A cultura está em processo permanente de transformação. E, infelizmente, as pessoas têm aquela visão de procurar o índio de 1500. Claro que não existe. O indígena é esse que está concretamente. É isso que está na tese e hoje transformado em livro. Mas esse fato só aconteceu no sertão ou também é a história dos índios que estão no litoral? Esse fato de que eles existiam, foram dizimados, o que não foram, e depois ressurgiram? Não, isso é um fenômeno que começa no Nordeste, na década de 70, e é onde eu efetivamente participei. Por isso que eu brinco que até falo sobre isso, porque eu já tenho mais ou menos quase 40 anos trabalhando com populações indígenas. E a tese eu resumi em 4, né? Uhum. Então foi um processo de sistematização, porque o Nordeste todo, a grande pergunta que se fazia aqui, historiadores, a sociedade em geral, antropólogos, era: existe índio no Nordeste? Então foi um fenômeno que ocorreu no Nordeste todo. Agora, o objeto da minha pesquisa foi no sertão de Alagoas. Por quê? Porque em Alagoas já se dava como resolvido o problema, né? Ou seja, só tem agora 2 povos indígenas em Alagoas, o Estado já resolveu esses 2 problemas, depois na década de 80 mais 4 emergiram e depois não tinha mais índio em Alagoas. E minha tese foi exatamente: não existe índios em Alagoas, os povos indígenas continuam, só que não tiveram ainda o espaço na sociedade de afirmar a identidade e lutar pelos seus direitos. E essa pesquisa, como você falou, é tese do seu doutorado, né? Em quanto tempo durou a pesquisa? Acredito que não tenha sido muito fácil identificar. Pois é. Na verdade, o meu doutorado foi o que a gente chama popularmente na Academia de Sanduíche, né? Uhum. Foi no Brasil e na França, né? Então, você imagina, durante 4 anos, pagando disciplina na Universidade Francesa, pagando disciplina na PUC de Minas e tendo que fazer a pesquisa de campo. Na verdade, eu tive que me isolar. Na verdade, eu peguei 2 anos praticamente de conviver com essas populações indígenas e fazer esse levantamento e fazer a sistematização de todo esse trabalho. E graças a Deus eu sinto-me muito feliz, no final foi exatamente a indicação da banca a publicação do livro, né, que está hoje para ser lançado. Muito bom. E você que conviveu com esses povos indígenas durante a pesquisa, 2 anos aí convivendo diariamente com eles, qual a situação dessa população no sertão? Pois é, não só convivi, mas convivo. Inclusive agora o Centro Universitário SESMAC acaba no dia 28 de novembro agora, criou um núcleo núcleo acadêmico afro-indígena, onde eu fui nomeado como coordenador para trabalhar toda a questão da transversalidade desses conteúdos indígenas e quilombolas. Então, na questão indígena especificamente, os povos indígenas hoje, nós estamos com o cenário nacional, óbvio que é extremamente complicado, principalmente no que diz respeito às questões das políticas públicas, e isso repercute principalmente, mais de forma delicada, nas populações indígenas, porque nós temos grandes problemas do ponto de vista da educação. Tem comunidades indígenas ainda que sequer tem o prédio, imagina o que preconiza a Constituição, que deve ser uma educação específica e diferenciada. Tem a questão da saúde, que no atual governo federal quer terceirizar
completamente a saúde indígena, porque existe uma lei federal e uma instituição, um órgão federal, que é a CESAI, que presta assistência às comunidades indígenas, mas toda a concepção do atual governo é a terceirização. Agora, o problema central dos índios hoje em Alagoas, mais sério, é a questão da terra. A falta de demarcação está completamente paralisada. E aí tem um impacto, tanto do ponto de vista da reprodução física e cultural, mas também da questão social. Por quê? E agravou-se, inclusive, aqui em Alagoas, com a crise do setor canavieiro. Por quê? Porque nessa época, no período sazonal, na época do verão, os indígenas vinham do sertão para trabalhar, era uma forma de sobrevivência. Então, não tem no sertão a ocupação e não tem também aqui na região do setor canavieiro. Ok, Jorge, muito obrigada pelas informações. Que os índios recebam mais atenção do poder público, porque a situação deles é bem crítica. Muito obrigada pela participação. De nada, e o lançamento será hoje às 19 horas no Shopping Pátio, né? E estarei lá com todo o carinho para receber a sociedade alagoana para a gente participar desse debate com mais profundidade. Estão todos convidados. Obrigado. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.